Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político conversa com Marina Silva, senadora e ex-ministra do Meio Ambiente. Ela é fundadora da Rede Sustentabilidade. Senadora, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você pela oportunidade de podermos conversar. Senadora, vamos começar falando naturalmente sobre política, né? Uma senhora, né, e a rede que faz oposição sistemática e também programática no Congresso, como vocês têm avaliado o governo do presidente Jair Bolsonaro, senador? Na verdade, nós fazemos uma oposição programática. A rede já nasce com esse princípio de que não somos oposição por oposição. Nós criticamos as coisas no mérito, exatamente para sair do velho enquadro da política, não é? De que não importa o mérito das coisas, já é contra a priori ou a favor a priori, porque esse é o grande mal da política. Geralmente, quem está no governo é a favor a priori, quem não está é contra a priori. Nós procuramos entrar no mérito das questões. Esse é um momento muito difícil da história do nosso país e talvez o Brasil seja o país onde temos um dos piores governos conduzindo a crise. A crise sanitária que está assolando a humanidade no mundo inteiro, ela, como alguém já disse, não apenas ataca a nossa saúde física biológica, ela ataca também, né, o sistema econômico, o sistema de transporte, o sistema de saúde, até mesmo as nossas formas relacionais em relação uns aos outros e na própria comunidade. Então, o mundo não tinha como lidar com essa pandemia, algo desconhecido, mas o Brasil teve um certo tempo, porque estávamos vendo o que estava acontecendo com outros países, mas muito pelo contrário, o presidente da República, ele não lidera um processo para nos tirar da dificuldade. Ele vai às últimas consequências, querendo aumentar as dificuldades, talvez para aumentar as suas chances de seus delírios autoritários. Senadora, como é que como a rede ela avalia e como se vai apoiar algum pedido de impeachment ao presidente, entre eles o que foi feito pelo ex-ministro Ciro Gomes e o PDT? Existem vários pedidos de impeachment que estão colocados, inclusive um dos primeiros foi de iniciativa de um dos parlamentares da Rede Sustentabilidade, o deputado distrital Leandro Graça, e esse debate precisa ser feito e as iniciativas são legítimas que estão sendo colocadas para o debate. Temos uma situação em que claramente o presidente violou os princípios constitucionais da defesa do Estado Democrático de Direito, da autonomia dos poderes, do respeito à nossa Constituição e às instituições públicas que devem trabalhar harmonicamente, do judiciário, do legislativo e do executivo, mas salvaguardando sua independência. Foi em um ato em que se fazia claramente o pedido do retorno de um período de exceção que deveria, digamos assim, ser execrado por todos nós, e o presidente foi, sabendo do conteúdo do que estava ali posto, disse que confiava naquelas pessoas, portanto, nas suas ideias. Então, ele claramente viola a Constituição nas suas cláusulas pétreas em relação ao regime democrático que somos. E os pedidos que estão postos devem ser avaliados. A rede está debatendo desde que foi apresentado pelo nosso deputado Leandro Graça, e esse se soma vindo da parte do PDT, do ex-ministro Ciro Gomes. O presidente da República, na verdade, ele flerta o tempo todo, não é, com, digamos assim, a margem da Constituição brasileira. E o que ele quer é criar uma situação onde ele, que não se preocupa pelo que está fazendo com a vida das pessoas, e ele claramente chama as pessoas para ir para a rua, participar de carreata, de manifestação, ele mesmo tem ido nessas manifestações, e aqueles que têm responsabilidade com a vida das pessoas, porque qualquer processo político que tenhamos em curso, temos que pesar adequadamente o papel que a sociedade civil desempenha em tudo isso. E, nesse momento, nós temos uma situação difícil, em que as pessoas devem cumprir
com o isolamento social, que é a única forma de não nos levar para o que já está acontecendo, não precisa nem citar a Itália, né, do que está acontecendo no estado do Amazonas, e que pode ser uma dura realidade daqui a pouco, se as pessoas começarem a se contaminar em massa. Mas ainda bem que há uma reação do legislativo, do judiciário, de todos os democratas, e o que o presidente precisa é não se sentir tão à vontade, né? Existem aqueles que estão vendo que ele está ultrapassando todos os limites em relação ao respeito à nossa Constituição, que ele jurou que iria respeitar e que já quebrou com esse juramento. Senadora, o esgarçamento da relação, principalmente entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, isso pode facilitar, de alguma maneira, a tramitação, o aceite de um processo de impeachment do presidente? Eu não acredito que, nesse momento de tamanha responsabilidade, as decisões sejam tomadas como revanche. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Acho que o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado tem cumprido um papel importante, porque o governo o tempo todo tem posturas completamente irresponsáveis para com a vida das pessoas, em todos os sentidos, e a avaliação é de natureza política, a avaliação é de natureza ética, a avaliação é de natureza técnica, olhando para a Constituição. Acho que nenhum democrata, ninguém que defende, digamos, a vida, o Estado democrático de direito, vai tomar qualquer atitude que não seja com base em princípios e valores que preservem a vida, que preservem a democracia e que não aceite qualquer afronta a essa democracia, sobretudo pelo mandatário maior do país. Senadora, por falar em política, né, ainda falando de política, muitos vêm se pregando, né, vêm defendendo que é um retorno de uma nova união, né, um retorno de conversas, das negociações entre a oposição de esquerda, mais de centro-esquerda, né, que foi completamente rompido, aí, principalmente nas últimas eleições, né. Essa união pode ocorrer, e quais os erros que os partidos que tiveram, desses partidos, né, de esquerda, né, centro-esquerda, tiveram na eleição passada, que não podem repetir nas próximas? Bem, acho que o diálogo que está acontecendo, e a rede, particularmente, tem tido um diálogo muito forte com o PDT, o PSB, o Partido Verde, e eu, particularmente, tenho uma relação muito importante e próxima com o Cidadania, do senador Roberto Freire, mas eu acho que a gente não pode incorrer no erro de ser uma união só porque se quer combater o Bolsonaro. O Bolsonaro é algo que deve ser combatido, como eu já disse, as ideias dele, por todos aqueles que defendem a democracia, que defendem o respeito à diversidade, a liberdade de imprensa, todas essas questões que são importantes no Estado democrático de direito. Mas qualquer coisa que nos leve ao diálogo tem que ser em cima do que nós defendemos para o Brasil, né? Acho que o Brasil paga um preço muito alto, histórico, porque as pessoas se reuniam e se juntavam para ser contra ao outro projeto de poder, em lugar da gente se juntar para ser a favor de um outro projeto de país. Foi isso que eu tentei fazer em 2010, 2014, 2018, pagando um preço muito alto, inclusive por aqueles que trabalham com as fake news o tempo todo, que inventaram as fake news no mundo, que foi o João Santana e a Dilma, mas sempre acreditando nisso. A gente tem que deixar claro para a sociedade o que nós queremos para o Brasil, porque até agora nós pagamos um preço, porque as pessoas se unem para ganhar o poder, e com isso ganham um cheque em branco, e quando chegam lá fazem o que lhe dá na telha, como faz agora Senadora, o presidente Bolsonaro. Acho que esse é o momento da gente sentar. O que nós queremos, em primeiro lugar, nesse momento difícil em que teremos milhões e milhões de desempregados, em que as atividades econômicas
com certeza não voltarão da noite para o dia como que é o Bolsonaro, porque nesse momento o mais importante é a preservação da vida, em que os grupos vulneráveis precisarão de suporte de políticas voltadas para que não se entre em colapso do ponto de vista social, inclusive com risco de convulsão social, né? Tudo isso são questões emergenciais de saúde, de direitos sociais e até mesmo de como a gente preserva a estabilidade em termos das relações políticas e sociais, pensando uma situação de muita dificuldade, né? E as outras questões têm a ver, não é? Qual é o Brasil que a gente quer construir daqui para frente? Porque essa pergunta está no mundo. Qual é o mundo que a gente quer construir daqui para frente? Tem muita gente aí ansiosa para voltar, não é, ao normal. Mas nós temos que entender que a situação que a gente vivia antes do coronavírus já não era normal. Baixíssimo crescimento, mais de 12 milhões de desempregados, pessoas vivendo aos milhões em comunidades sem água, sem saneamento, vivendo em cubículos, pessoas desempregadas vivendo na informalidade, violência que graçava mais de 30 mil vidas por ano, feminicídio para tudo quanto é lado, uma juventude sem perspectiva. Esse era o mundo normal? Já não era normal. Então, quando a gente pensa em planos para soerguer a economia do mundo, qual é o investimento que a gente quer fazer? No que mantém mais concentração de riqueza na mão do 1% que detém mais dinheiro do que mais da metade dos 7 bilhões de seres humanos, não é? Ou a gente vai investir para que se tenha, né, um novo processo de distribuição em renda. É mais dinheiro para a mesma economia que está destruindo o planeta e que pode nos levar a uma situação tão dramática ou mais dramática do que a que estamos vivendo com o coronavírus, porque a diferença é que o coronavírus nos mata imediatamente. As mudanças climáticas vão nos matando aos poucos, como comunidade de vida. E isso é igualmente dramático. Então, todos os esforços devem ser traduzidos em cada Estado-nação, reavaliando a nossa maneira de produzir, reavaliando a nossa maneira de consumir, buscando uma transição para um outro modelo de desenvolvimento que seja sustentável do ponto de vista social, econômico, ambiental, político, ético. E boa parte das respostas técnicas nós já temos. O que nós temos é que, aprendendo com todo esse sofrimento, com tudo que está acontecendo no mundo em que as potências estão com a coluna vergada diante de um aspecto, não é, dos problemas que são trazidos pela natureza. Um aspecto. Senadora, só para, já que você tocou nesse assunto, uma pergunta para a gente finalizar, que o nosso tempo é meio limitado. Eu queria saber o que a senhora achou, já que a senhora citou do meio ambiente, as questões ambientais. Primeiro, assim, desde o começo do governo, né, o Brasil aí foi alvo de críticas, né, em relação ao desmatamento. O ministro Ricardo Salles teve uma reação que culminou aí com a saída de países do fomento ao fundo da Amazônia, e o governo colocou o general Mourão para comandar um comitê criado, né, que já havia sido criado para a região. Enfim, mesmo assim, diante de toda essa ausência do poder público em relação à pandemia, né, a ausência de fiscalização, o desmatamento segue disparando. A gente conversou com o governador Barbalho do Pará, ele alertou isso e os números mostraram. Como é que a senhora avalia toda essa questão ambiental do governo, senador? Bem, com certeza é política de terra arrasada. Não existe política ambiental nesse governo. É um governo claramente negacionista, antiambientalista, com um ministro antiambientalista, que numa crise como essa, sem precedente, ele aparece em duas situações. Uma é compartilhando fake news, que depois até foi tirada das redes. A segunda, para exonerar, né, um dos diretores do IBAMA em função da operação que foi feita de combate ao garimpo, à exploração de madeira ilegal e à contaminação dos índios. Veja que situação nós estamos vivendo. Esse era um momento para que o Ministério do Meio Ambiente estivesse perfilado junto com a Polícia Federal, do ministro Sérgio Moro, que tem que combater
a corrupção que está acontecendo no roubo dos recursos naturais brasileiros. Existe um petrolão, mas existe um florestão que está roubando o patrimônio público natural do Brasil. E o ministro Sérgio Moro não pode fazer de conta que não é com ele. É com ele sim, até porque se o IBAMA fica submetido, não é, ao ministro Salles, que exonera quem cumpre a lei, dando um sinal de que está do lado de quem está fazendo extração ilegal de madeira e de quem está fazendo exploração ilegal de garimpo, a Polícia Federal ela tem autonomia para agir. E a única forma de proteger os índios e assegurar o isolamento social para eles, comunitário, é do Ministério da Justiça com a Polícia Federal. Então, é péssimo, não é? E a gente está vivendo uma situação sui generis. Ontem é lançado um plano para os próximos 10 anos, envolvendo 30 bilhões, em que o ministro da Fazenda não estava presente. Se apresentou um PowerPoint, até se diga de qualidade bastante duvidosa, não é? Com o ministro da Casa Civil e o ministro da Saúde. Não é? E uma situação em que, depois da saída do ministro Mandetta, também não se tem, não é, as respostas no tempo certo, de forma adequada para a pandemia. Então, é na área de meio ambiente, é na área da saúde, é na economia, em todos os setores. A gente vive uma situação, né, de muita preocupação e um governo que aposta no caos e não nas saídas. Senadora, eu queria agradecer muito a presença da senhora nessa entrevista e queria convidar a senhora para as próximas conversas que a gente pode ter. Enfim, espero que a senhora tenha gostado. Obrigada, tudo de bom para você. E esse foi mais um Papo com o Editor e você continua aqui nas notícias no Broadcast Político. Até mais.